Criada pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação, a campanha hashtag não à cultura do estupro, sendo bem clara, a culpa do estupro é do estuprador, nunca da vítima. Entender como a cultura e o nosso pensamento é um crime fundamental, você vê esse tipo de comentário. Sozinha, na rua, por isso aconteceu. A culpa do estupro é do estuprador. Também, dançando daquele jeito, o que é que você esperava? A culpa do estupro é do estuprador. Isso é roupa que se use? A culpa do estupro é do estuprador. Estava bêbada, deu vacilo. A culpa do estupro é do estuprador, nunca da vítima. A nossa convidada hoje chamou a minha atenção por um dos seus posts nas suas redes sociais, falando sobre estupro de fraude. Por isso, eu convido a psicóloga Gabriele para explicar esse momento. Lembrando sempre que a culpa do estupro é do estuprador e não da vítima. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Cássia, tudo bem? Tudo bem? Você como está? Tudo ótimo por aqui, tirando a ansiedade. Maravilha, Gabriele. Estava aqui dando entrada e vendo um pouquinho os nossos telespectadores que estão entrando aqui e vendo o nosso trabalho. Como eu disse, eu vi teu pôster, achei maravilhoso e eu gostaria que você explicasse a primeira pergunta da nossa caixinha, que foi feita justamente por Denis Costa. O que é o estupro por fraude? Então, o estupro por fraude, na verdade, ele é conhecido na área do direito por violência sexual mediante fraude. O que significa isso? Nada mais é do que manter relações ou praticar atos libidinosos através de mentiras, através de ilusões, através de atos desonestos, onde aconteça um impedimento, uma dificuldade para que a vítima manifeste a sua vontade. Ou seja, a vítima não consegue dar o seu consentimento para aquele ato. Certo. Então, Denis, sua pergunta está aí totalmente explicada pela psicóloga Gabriela engajada no propósito, não é? E o que é que a gente poderia citar em termos de casos assim, a respeito de estupro? Vamos dar um exemplo. Você pode citar algum caso que as pessoas que estão nos assistindo possam ver e entender mais sobre estupro por fraude? Sim, com certeza. Nós tivemos um caso, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, muito famoso, que foi o caso do João de Deus, né? Então, o João de Deus, ele fazia com que as mulheres acreditassem que aqueles toques que ele mantinha durante o ritual eram normais. E, na verdade, era um abuso, né? Então, por exemplo, o caso que eu peguei que me serviu de inspiração para fazer o post foi um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos, né, os alunos eles dormem nas faculdades e a menina estava tendo um relacionamento com um rapaz, foi dormir no quarto dele. Ela chegou, já era um pouco à noite, falou: "Ah, eu tô muito cansada, eu vou dormir na sua cama." Ele Certo. falou: "Tudo bem." E ele estava jogando videogame com os amigos dele, já estava de madrugada. Ela percebeu que um homem chegou perto dela, ela falando: "Eu tô na cama do meu namorado, eu acho que é ele", e manteve uma relação com esse rapaz.
Ao final do ato, ela descobriu que, na verdade, era um amigo do cara. Quer Uau. dizer, ela foi enganada, ela foi iludida e manteve uma relação. E ela fala, é muito interessante essa parte do texto, onde ela fala assim, mas eu mantive uma relação, mas eu não queria ter, eu pensava que era o meu namorado. Então isso é uma violência sexual mediante fraude. Ele se passou pelo namorado dessa menina. Eu fico imaginando emocionalmente como isso se situa para essas pessoas. Porque muitas pessoas, Gabriele, fazem esse tipo de comentário na área do direito. A gente vê muita coisa na área do direito. Emocionalmente, você ser tocada, você ser iludida por uma coisa que você nem imagina, deve ser péssimo para uma pessoa emocionalmente ficar diante de uma situação dessa. Falando nisso, você falou assim a questão de João de Deus, que ele utilizou, né, o exemplo que você deu, do que todos acreditavam nele na área da espiritualidade e aproveitou da situação e para poder conseguir o que ele queria. E muitas mulheres estavam ali pensando que era o espírito que ia se curar de alguma doença, porque ele utilizava dessa mentira para poder conseguir o que queria. Perpassa por aí a questão do estupro para o fraude. Exatamente. A gente também pode encontrar o estupro por fraude em clínicas médicas, de fisioterapia, com massagistas. Então, por exemplo, eu vou dar um caso como uma clínica médica. Uma moça, ela estava à procura de um ginecologista e a avó dela recomendou um ginecologista que ela já estava passando uns 2 anos. E essa moça foi, já estava lá na maca, tudo certinho. Quando ela percebeu, o cara resolveu simplesmente masturbar ela do nada. Ela ficou assim, completamente paralisada. Eu perguntou, mas o que está acontecendo? Ele falou, isso aqui é para você se acalmar. Quer dizer, ele se usou da sua posição como médico para abusar dessa paciente. E isso também se encaixa na violência sexual mediante fraude. Eu queria parabenizar porque eu tenho um advogado agora que chegou, que é o doutor Joel Salgado, trabalha na área de direito, e eu mandei o convite para ele e a gente discute muito, Gabriele, sobre esse assunto. Trabalhamos muito na faculdade e ele na área de direito, e o momento agora está se discutindo muito sobre essa questão do estupro devido às ocorrências, e a filosofia que a gente faz é sempre essa. Como eu expliquei anteriormente, é assim, a menina estava usando a saia muito curta, então foi por isso que ela foi estuprada. A menina vacilou, estava bêbada, foi por isso que ela foi estuprada. Aí está havendo uma campanha, a não cultura do estupro, hashtag não cultura do estupro, pela IBC, que é uma empresa de campanha, para que as pessoas entendam que a culpa do estupro é do estuprador e não da vítima. Dele. E não da vítima. Certeza, com certeza. E é muito interessante que a gente vê, então, a gente está falando de estupro, mas a gente também pode pegar a violência física. Teve um caso muito tempo atrás, que acho que foi umas 2 semanas, onde um rapaz ele simplesmente socou o rosto de uma mulher. Aí todo mundo ficou, nossa, como assim? Aí foram procurar a ficha dele, ele já tinha várias passagens, e ele, para se explicar, ele fala, mas eu estava bêbado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí a gente vê, quando um homem fala que estava bêbado, ele não sabia o que ele estava fazendo. Quando é uma mulher que fala que ela estava bêbada, ela se colocou em perigo, então sim, a culpa foi dela. Pois é. É uma coisa extremamente séria que a gente precisa rever 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. 2 pesos e 2 medidas. A mulher não pode usar um vestido curto, porque está explicado o porquê ela foi estuprada. Mas o homem pode estar bêbado, ele não estava pensando. Ele não estava ciente dos seus atos. Nunca vai ser dele. Não.
vai ser culpa de quem o estimulou a fazer isso. Sim, sim, sim. Será que existe estímulo para fazer aquilo que é errado? Pelo menos o que eu aprendi há 30 anos atrás na faculdade, você é totalmente responsável por aquilo que você faz. Independente que você tenha consciência ou não consciência, mas você é responsável por aquilo que você faz. E como é que eu vou dar o meu ato ao outro? Dizer que a culpa é do outro, Gabriele, não é? E principalmente nós que somos responsáveis pela área de saúde, saúde emocional e mental. Você vê que tem uma série de consequências nesse ato grotesco que propicia o indivíduo. Vamos conversar sobre isso, que você sabe que afeta demais. Com certeza, com certeza. Então, como eu disse anteriormente, esse tipo de violência, ele acontece muito mais do que a gente imagina, né? Então, em casos como médicos, massagistas, fisioterapeutas, nas instituições religiosas. Então, imagine uma pessoa que ela precisa de um cuidado constante e ela sofreu essa violência. Muito provavelmente ela não vai querer ajuda, né? E ela precisando, como é que vai fazer? Ela vai se sentir extremamente desconfortável de procurar e ela vai o quê? Piorar o seu quadro clínico. Deixar de acreditar. É extremamente triste essa violência, né? E essa violência, eu atendendo algumas pessoas, eu vi que se forma uma bola de neve emocionalmente para essa pessoa, né? Porque essas pessoas que têm a questão do abuso, da violência dentro de casa ou fora de casa, essas pessoas remetem aos seus relacionamentos pessoais, às suas figuras pessoais e dificultam os seus relacionamentos. Quando você atende em clínica, você vê lá atrás que tem essa relação com esses abusos, com essa violência. Imagine uma pessoa passar por um engano, por uma mentira e estar sendo estuprada. Como isso não deve vigorar no emocional desta pessoa. Gabriele? Oi? Deu uma travada na tua internet. Porque eu pude perceber que a gente não encontra muitos estudos na área de psicologia, sempre na área do direito, não é? Como é que você passou a perceber e se preocupar com esse estudo? Como é que a gente deve acompanhar? Quais as tuas orientações? Como é que você orienta as pessoas? Lógico que elas têm que procurar uma pessoa para fazer um acompanhamento, um psicólogo, um psiquiatra. Mas conta a tua experiência, o que a gente pode realmente dar aquele toque especial, o brilho, para que as pessoas despertem e saiam, porque é conflitante ele sair desse momento e dizer, eu vou denunciar, eu vou fazer, eu vou enfrentar esse momento. E até ter consciência de que ela sofreu um estupro por fraude. Então, por ser um assunto muito pouco falado, a vítima não entende claramente, rapidamente, que ela passou por uma violência. Então, todo mundo sabe que o estupro ele vem com brutalidade, ele vem com violência, ele vem com ameaça, ele vem com intimidação. Só que nessa violência, a vítima demora mais a entender que passou pelo abuso e também pela fraude, porque ela meio que concordou com o ato. Mas ela concordou simplesmente pelo fato que ela foi enganada. Ela sequer teve a oportunidade de dar o seu consentimento para aquilo. Então ela foi enganada, ela foi estuprada, tudo está errado. Né? Então é realmente muito complicado. Quando ela percebe e fala, opa, tem alguma coisa errada, isso aqui não está certo, será que? Aí ela poderia procurar uma ajuda tanto psicológica quanto jurídica, no caso, né? É interessante, porque uma das coisas que as pessoas
elas se fecham é denunciar esse momento. E até ela chegar a essa denúncia por um estupro, já é difícil. Imagine ela se conectar e sabendo que foi um estupro por fraude, que ela não permitiu, que ela foi enganada. Eu vejo muito essas questões. Você citou aí na questão do fisioterapeuta, que fez esse trabalho para poder relaxar, né? Você citou João de Deus, que utilizava para fazer. E eu fico imaginando o que é que não deve acontecer por aí com diversos tipos de profissionais, ou sem ser na área profissional, a pessoa está se divertindo, a pessoa está com um amigo, bebeu mais um pouco, e o outro chega e se aproveita da situação, porque é isso que ele faz, ele aproveita aquela situação para estuprar a vítima, porque ele é um estuprador. Sim. Com certeza. Então tem casos, por exemplo, que uma mulher ela tá namorando um cara que tem um irmão gêmeo, aí ela tá lá com, sei lá, tá namorando com o Ricardo, só que o José também quer ela. Aí numa noite ela mantém uma relação e no final da noite ela descobre que não era o Ricardo, era o José. Ela fala, ué, mas como assim? Então ela também sofreu uma violência sexual mediante fraude. E é muito difícil. As pessoas ficam, mas eu mantive, mas eu não queria ter mantido. Ele falou, você foi enganada, você foi estuprada, você precisa de ajuda. Tá errado, você tem que denunciar, né? Existe legislação para isso? Você tem ideia? A lei de violência sexual mediante fraude existe sim, é a lei, só um minutinho, 215. Eu vou ler aqui pra gente. Certo. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade na vítima. Quer dizer que nós temos uma legislação, não é uma coisa utópica. Temos. E o que precisamos agora é conversar com os psicólogos para nos aprofundarmos sobre esse caso, sobre trabalhar e produzir mais artigos, fazermos mais atendimentos e acertos, porque muito chega a nós a questão da violência doméstica, o estupro, mas o codinome estupro por fraude é a primeira vez que eu estou vendo. Então, quando eu vi o seu pôster e li, eu disse, não, isso precisa ser explicado, não é? Você tem ideia de como a família pode acompanhar, ou a família, como é que pode atuar nesse caso com essas pessoas? Sim, então, a família ou a rede de apoio, ela está diante de uma situação difícil. E eu sempre gosto de falar que difícil não é impossível. Difícil, ele requer mais cuidado, mais atenção, né? Então, nesse primeiro momento, as pessoas devem escutar o que essa pessoa tem a dizer, porque ela ainda está muito confusa, porque para ela só existe o estupro daquela forma tão violenta e não o estupro de um profissional da qual ela confia. Então, a gente deve o quê? Escutar essa pessoa, realmente ouvir o que ela tem a dizer. Lembrando que ela pode se sentir desconfortável, pode demorar mais, vai ser no tempo dela, quando ela quiser. A gente tem que, o quê? Sempre lembrar que qualquer escolha, quem deve decidir é ela. E ficar, mas como assim? Nós temos que incentivá-la a procurar ajuda médica, incentivá-la a procurar ajuda psicológica, incentivá-la a procurar ajuda jurídica, mas quem tem que decidir é ela e no momento dela. A palavra para os familiares e para a rede de apoio é acolhimento. Acolhe essa pessoa, escuta essa pessoa, vamos conversar quando você quer conversar, quando você se sentir confortável. Então, a palavra é acolhimento. Então, a família precisa, primeiro passo,
acolher e saber ouvir o que está acontecendo. Delicadamente, nós temos um telespectador que está falando aqui, eu não vou citar o nome, Gabriele, que está dizendo que foi muito difícil para ela, que ela passou por esse momento com a filha e ela se sente muito mal, e esse nosso tema é um tema muito delicado e ela está assistindo. Sim. Né? E seguindo o que a psicóloga Gabriele está falando, é procurar esse acolhimento, mãe. Eu vou te chamar de mãe. Sim. Certo? É dar apoio, é entender. E assim, observamos que muitas dessas pessoas se sentem culpadas por ter sofrido esse ato. Mas a culpa não é sua. A culpa jamais vai ser. É do estuprador. Ele é que é o culpado. Você é a vítima. E você precisa procurar um acolhimento e um acompanhamento para esse seu momento. Como aqui nós estamos fazendo e esclarecendo para todo mundo. Só o ato de estupro já é uma coisa terrível. Horrenda. Grotesco. E imagine ser por fraude, você ser enganada e ser tocada duplamente por um momento que você não deseja e que você acha que está com outra pessoa ou que está em outro tipo de ambiente. Então, mãe, essa é a minha resposta para você. Ela disse que está procurando uma psicóloga para a filha dela, Gabriele. Estamos aqui para ajudá-la. Se precisar, pode entrar em contato, vamos dar todo o suporte necessário. Eu trabalho também na área, a Gabriele também trabalha. Trabalhamos tanto presencialmente como home office. Como é que está sendo esse momento para você, Gabriele? Trabalhar nessa área, que é uma área tão complexa na área de home office. Então, eu me formei de verdade no ano passado. Comecei agora na clínica. Tá bem interessante, porque a gente sempre estuda na faculdade o presencial. Você fica o presencial e poucas vezes eles falavam do home office, de fazer pela internet, você via uma coisa ou outra, aí você fica, agora é tudo pela internet, como é que você vai fazer? Bom, eu estudei um pouco, eu fui atrás sobre algumas regras, sobre como ajudar as pessoas realmente, como fazer o meu setting via internet. E é bem interessante. Me readaptei ao que eu aprendi na faculdade. O que eu passei por aqui, e alguns momentos, até semana passada aconteceu isso, algumas pessoas acham estranho. O Conselho Regional de Psicologia daqui de Recife, porque, gente, eu estou em Recife, Pernambuco, e Gabriele está lá. Qual é o seu estado, Gabriele? São Paulo. Está em São Paulo. Então, assim, são conselhos diferentes, mas existe um conselho federal, que é o que reina em todos os conselhos de cada estado. Então, o conselho daqui fez um cadastro no EPC, e ali tinha todas as orientações para você fazer o seu atendimento. Então, o nosso atendimento é exatamente igual ao presencial. Tivemos várias orientações e, a partir daí, começamos a utilizar esse momento. Houve, inclusive, uma campanha de solidariedade por conta do lockdown, que muitas pessoas estavam tendo violência doméstica, estupros domésticos em casa, estavam tendo crises de ansiedade, e houve uma campanha e começamos a fazer acolhimento a essas pessoas pelo home office, porque não tinha condições de atendermos em pleno lockdown, e
essa atuação já vem desde 2014, do Conselho Federal de Psicologia. E agora que realmente as pessoas estão se adaptando. Mas a terapia online vem desde 2014, mas as faculdades trabalham sempre na hora da clínica o presencial, porque quando você faz no presencial, a parte clínica fica mais fácil você ter a experiência Com certeza, online. com certeza. Online. Aí você passou e se adaptou por este momento. A gente teve que reaprender, vamos dizer assim, né? Você trabalha com criança, adolescente e adulto. Qual é o seu foco? Eu trabalho atualmente com adolescente, adulto, idoso e casal também. E Criança casal. ainda não tive oportunidade. Certo. A nossa mãe está dizendo aqui que quando sair agora, gostaria de conversar mais com alguém. Sou de Pernambuco, eu sou de Pernambuco também. Se você quiser, lá aqui no meu Instagram tem um link, você pode acessar o link que vai diretamente para o meu WhatsApp. E a gente pode conversar sem nenhum problema, mãe. Nós podemos entrar em contato e fazer esse trabalho. E assim, Gabriele, voltando a esse, assim, qual a tua opinião sobre o caso realmente finalizado agora, de que está uma campanha intensa? Eu vou te dar a minha opinião, certo? Mas eu gostaria de ouvir a tua. É a questão do estupro culposo, que eu não estou aqui fazendo a revogação, a titulação, a questão ao direito. Mas a imagem da figura da pessoa que foi totalmente exposta, que se o emocional dela já estava abalado, hoje está publicamente abalado. E como ela foi tratada, e usando até uma das frases da campanha do IBC. Mas ela estava bebendo. Entendeu? E usou. Absurdo, né? E isso movimentou todas as redes sociais, movimentou o Brasil numa legislação que a gente não vai discutir, que não é do nosso entendimento, mas emocionalmente eu fiquei observando as filmagens e vi que ela ficou totalmente degradada e foi vazada e publicada em rede nacional. Isso, para mim, foi deprimente. Eu queria ouvir... O que dizer sobre esse caso, porque ela foi estuprada, ela foi humilhada, ela foi totalmente desconsiderada. Então, depois de tudo que aconteceu, criaram um bendito de um grupo onde eram, se eu não me engano, as funcionárias do local. E o que me deixa mais triste é saber justamente que eram as mulheres. Né? Então, agora que era a nossa hora de não, vamos se unir porque isso está errado, sororidade. Certo. Não, falaram que ela era suja mesmo, ela era prostituta mesmo, ela mereceu, olha as fotos que ela postava nas redes sociais, olha como ela se portava, sempre a culpando, mas não, o cara que é o dono falou, não, né, ele só se aproveitou, vamos fazer o quê? A culpa não é dele. Sabe, um grande absurdo, a justiça brasileira mostrando mais uma vez que se o cara for branco, se ele for rico, se ele tiver influência, ele vai escapar. É um total absurdo. E a maneira que ela foi tratada em rede, o juiz, achei ele muito indiferente à situação e o promotor mostrando fotos e ela chorando, pedindo respeito. Ela foi chorando, pedindo respeito. E ela não totalmente teve... desconsiderada, porque até é o que ela fala, até assassinos são mais bem tratados do que eu estou sendo nessa audiência. Exatamente.
Exatamente. E você vê, ela demorou para fazer a denúncia, assim qualquer outro quando sofre o estupro, até ter a coragem. E você observa que quando uma ou o primeiro faz a denúncia, aparece vários, como houve o caso de João de Deus. Sim. Quando apareceu que o dele, de João de Deus, foi o estupro por fraude, como a gente está comentando aqui, uma, quando foi à delegacia e fez a denúncia, apareceu a segunda, a terceira, a quarta, várias. A quinta, então assim, de repente eram 30, de repente eram 40, e várias pessoas. Será que realmente não houve outras pessoas nesse caso? Olha, eu acredito que sim, houveram, mas até as que denunciaram começaram a sofrer uma série de represálias. Então, as pessoas olham as represálias e ficam, não, eu não consigo, eu não vou lidar com conta do que pode acontecer comigo, então eu prefiro ficar calado. Falam, não, gente, denuncie, é preciso sim, procure ajuda, porque tá errado e a pessoa precisa sofrer as consequências dos seus atos, né? Mas com certeza houveram mais pessoas e elas ficaram com medo do que poderia acontecer. Exatamente. O poder do dinheiro e o poder da negação. E a aceitação disso. Recentemente, agora nesse reprise da Malhação, está passando um episódio de uma das alunas que está sofrendo tentativa de abuso dentro de casa pelo namorado da mãe. E a mãe não acredita na filha. A mãe diz, ela deve estar fazendo alguma coisa para poder ele estar dessa forma, porque ele gosta muito dela. Você já ouviu alguém falar de alguém que você faz abuso ou estupro, não gostava, não vai querer procurar alguém que está gostando? Pelo menos eu desconheço. Eu vou fazer isso porque eu estou com raiva. Uma vez eu estava para fazer o meu TCC na faculdade, eu peguei, depois que eu fui perceber que era um livro de direito, e nesse livro ele estava falando sobre casos de estupro e tal, e num desses casos, eles já estavam na terapia, os pais dessa menina que foi estuprada pelo pai, e a mãe, ela falava assim, mas a culpa era dela, ela é safada mesmo, e a menina tinha 4 anos de idade. Então, fala um pouco a mais culpa é do devagar que outro. tua internet está dando problema. Dá para tu repetir um pouco? Repete o que você falou. Nesse caso, era uma menina de 4 anos. Não deu para a gente ouvir o que você falou, porque tua internet travou. Ah, tá. Então vamos lá. Eu peguei um livro de direito na época que eu estava na faculdade para fazer o meu TCC. E depois que eu percebi que ele era de direito, não de psicologia. E num desses casos que apareciam era de um casal. E esse casal, o pai havia abusado da menina que ela só tinha 4 anos de idade. E eles já estavam em terapia para reaver a guarda dessa criança. E a mãe falou assim, mas a errada é ela é safada mesmo, então ela mereceu o que aconteceu com ela. Ele não tem culpa. Nossa, quer dizer, em 4 anos. 4 anos. Porque sempre a mulher, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Já o homem, independente da idade dele, ele é muito novo, ele não sabe o que ele tá fazendo, ou ele é muito velho, ele já tá cagado, então ele também não sabe o que tá fazendo. A culpa sempre vai ser da mulher. Quer dizer, eu estar da maneira que eu quero, da maneira que eu me visto, aonde eu quero estar, não é a minha propriedade. A minha propriedade depende do que o homem, o outro, está sob a me julgar. A culpa, então, é minha. Da violência. Uma vez eu fiz um post falando sobre a história da violência doméstica no Brasil. Então, a história, o que acontece? Os grandes senhores do engenho, eles eram, né? Eles comandavam tudo. Isso. Então, como é que eles comandavam também as suas mulheres dentro de casa?
Então, elas não eram vistas como pessoas, elas eram vistas como propriedades. E até hoje a gente é vista como propriedade. A gente tem que estar do jeito que eles querem, jamais do jeito que a gente quer, porque senão a gente é culpada. Isso. Nós temos um telespectador aqui que está dizendo, mas 4 anos, não tem nem noção. É pura inocência sobre o teu caso. Sim. E teve, né, um museu que, eu não lembro direito o que aconteceu, mas ele recolhia a roupa das vítimas que sofreram estupro. Mas falaram assim, geralmente é culpa da roupa, né? Aí era muito triste de ver, era uma roupinha de um bebê de 3 meses. É por causa da roupa? Nossa. Sempre a culpa é da mulher, é da roupa, do que ela bebia, o que ela estava Do fazendo, mas bebê. jamais é do homem. Exatamente. Era um bebê. Você vê a foto, você fica, meu Deus, o que aconteceu ali? Eu tô agora... Exato. A gente fica assim, mas algumas pessoas falaram, não, a culpa foi dela. É muito difícil de você ver essa reação. Você fica, como assim a culpa é do outro, do que ele estava fazendo, da roupa dela, e do homem nunca vai ser? Do homem, não, do estuprador. Do Porque eu já ouvi... estuprador, exato. Do estuprador. Porque a sensação que eu tenho é que você tem que estar preocupado com o outro e não em você estar bem. Você pode ser provocado, mas você não pode ser provocado. Porque se o estuprador fizer, ele pode ser um de fraude, um culposo, mas a culpa é de você que provocou. Sim, infelizmente. Algumas pessoas estão perguntando aqui como você se interessou por esse assunto, Gabriele? Por esse assunto, Por esse tema? bom, eu sempre gostei muito sobre a área da violência contra a mulher. Já na faculdade eu fiz cursos relacionados a esse tema. Meu TCC foi sobre esse tema. Atendi pacientes também que sofreram isso. Até hoje mantenho ainda os meus cursos sobre violência doméstica. E esse tema me chegou através justamente da reportagem que eu comentei no início, né? Eu fiquei, nossa, eu jamais ia imaginar que existiria esse tipo, né? Essa violência através da fraude. Quando eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, as pessoas precisam saber disso, vou procurar saber mais sobre o assunto. E quando eu fui procurar, eu me deparei com um assunto que na psicologia ainda não é visto. Eu fiquei, como assim? É muito falado sobre o estupro, mas a violência sexual mediante fraude não tem nada. Eu tive que, por exemplo, para falar hoje aqui, eu tive que beber na área do direito. E muito pouco também que não é muito estudado, não é muito explorado. Eu fiquei, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa saber para ajudar essas pessoas. Porque pode ter pessoas, ainda mais nesse quadro que a gente está vivendo de pandemia, todo mundo no hospital, devem ter pessoas passando por isso e não sabem. Acham que é coisa da cabeça dela. Então a gente precisa procurar, a gente precisa investir para falar mais sobre esse assunto. A nossa telespectadora está dizendo aqui, em geral, a mulher é considerada sempre a culpada, apenas por nascer mulher. Ela Exatamente afirma. isso, exato. É muito triste. É triste e você vê que nós estamos passando por uma evolução. Aí eu pergunto, que evolução é essa? Onde nós não podemos transitar sendo o que verdadeiramente somos. Sim, Por exemplo, no caso do Rubinho, daquele jogador de futebol, onde ele fez, né? Ele estuprou uma menina lá na Itália, se eu não me engano. Aí ele foi dar entrevista. Não, mas isso aí é coisa das feministas.
Porque a mulher, ela tava bêbada, ela não sabia o que tava fazendo. A partir do momento que não tem consentimento, que ela não tem consciência, é estupro, não tem papo. E ele ainda quer sair como certo. Falou, não, mas a culpa não foi minha. Existe um seriado americano chamado Law and Order, que eles só tratam sobre a questão do estupro. Ai, eu amo esse seriado. E, assim, existem vários tipos que eles Sim. abordam lá. E teve um dos capítulos que foi justamente uma prostituta e um homem muito rico. Mas ela não queria, ela já tinha terminado, mas ele queria continuar. Sim. E ela disse não. E ali eles viram a questão e eles conseguiram provar que até a prostituição, quando ela diz não, é estupro. É estupro. É isso. Consentimento. A gente precisa, por isso que eu falo muito que nós precisamos todos os dias falar sobre começar a colocar educação sexual nas escolas. Porque eu acredito que o primeiro tema deve ser consentimento. Porque quando é não, quando ela fala não, ou quando ele fala não, porque a gente acha que o estupro só acontece com mulheres, não, também acontece com homens. Isso. Mas é consentimento. Falou não, é não, acabou. Passou disso, é estupro. Nós temos uma campanha aqui no Carnaval, que o Carnaval aqui em Recife, você sabe, Carnaval de rua, inclusive até as pessoas colocam aqui, fazem tatuagens, tem uns carimbinhos que é não hashtag não é não. Né? Eles fazem muito isso. E essa campanha da EBC, que eles estão trazendo novamente, que é o hashtag não à cultura do estupro, no Brasil, ela foi lançada em 2014, para você ver. E juntamente com não é não. Além do consentimento, que eu acho que nós deveríamos trabalhar nas escolas, eu acho que nós deveríamos trabalhar também a questão do respeito, que eu acho que está se perdendo muito, Gabriele. É o respeito individual, o respeito de pessoa, do social, do estar, do ser. Sim. Nós não estamos sabendo mais qual é o meu limite e qual é o seu limite. Nós estamos agora assim, colocando sempre a culpa no outro. Eu estou fazendo isso por conta do outro. E isso está vendo diversas... Está eclodindo diversos problemas sociais e emocionais, porque isso está acontecendo por causa daquela pessoa. Isso está acontecendo, mas é porque eu estou permitindo. Eu estou fazendo. Então, eu tenho culpa e eu tenho que assumir. Eu sou protagonista da minha vida. Eu acho que isso tem que ser trabalhado nas famílias e nas escolas. Sim, completamente. Então, a gente vê, por exemplo, muitos homens falando não, porque eu também apoio essa campanha do não, é isso aí. Fica ok. Na sua rodinha de amigos, quando um cara fala, mas eu peguei ela bêbada mesmo, eu fiz isso mesmo, você chama a atenção dele? Porque é muito fácil você falar e não demonstrar uma atitude para mudar isso. Então fala, isso aí tá errado, você sabe que você cometeu um abuso, que você cometeu um ato infracional, você sabe disso? Sabe, exclui, chama atenção mesmo, porque é muito fácil a gente ficar parado, ver as coisas erradas acontecerem falando, não, eu apoio, mas eu não faço nada para mudar isso. Isso. Concordo perfeitamente. Eu acho que nós começamos as transformações nas pequenas rodas de amizade. Sim. No dia a dia, na conversa com o filho, sabe? Com o seu vizinho, no bom dia, do conversar o porteiro, o próprio respeito no seu trabalho. Como é que você trata? Tem tantos escândalos acontecendo aí de abusos
de atentados morais, assédio moral, que o chefe está acostumado a fazer isso. Você quer ganhar uma promoção? Hoje eu estava vendo lá no LinkedIn, numa das redes sociais, e tinha um depoimento que eu achei bastante interessante. Eu vou te contar. Ela relata que ela fez todo o processo de promoção da empresa e saiu-se super bem. E todos da empresa tinham confiança que ela iria ficar, iria ser promovida para o determinado cargo. E, de repente, uma pessoa não fez o processo, mas quem fez e ficou no lugar desse determinado lugar que estava tendo a seleção. Bom, ela ficou muito chateada e foi conversar para saber o que foi que houve que ela não assumiu. E essa pessoa não estava participando do processo de seleção. E a pessoa chegou para ela, que era do sexo oposto, e disse: ela me deu uma coisa que você não me deu. Nossa. Aí ela fez: eu estou saindo daqui. E ela pediu demissão. Ela pediu demissão e nessa demissão ela foi chamada para trabalhar em outra empresa. Ela chegando lá na outra empresa, ela assumiu este mesmo cargo que ela estava galgando lá, que era uma empresa concorrente. E a antiga empresa chamou-a de volta. Ela disse: não, vocês não entenderam o que eu fiz. Eu sei que eu vou ganhar mais, mas aqui eu posso ser o que eu sou, mas eu sou valorizada pelos meus atos e não pelos que vocês querem. E isso ficou gravado e eu achei fantástico. Com certeza. Com o relato que ela deu. Então, quantas pessoas não tiveram que sentar no colo e até a empresa nem sabe disso? Eu não sei se isso pode ser levado como estupro por fraude, que a empresa nem sabe disso, e para poder ganhar a promoção. Sim, eu acredito que possa, sim, encaixar, porque, né, ele está colocando a sua posição dentro de chefe, por exemplo, para conseguir um agrado, para fazer com que essa pessoa suba. Falou: você só vai subir se isso acontecer. A pessoa não está ali porque ela quer, porque ela foi iludida, porque ela conseguiu através de um ato desonesto. Então, sim, poderia se encaixar facilmente na violência sexual mediante fraude. Acredito que tem um filme muito bom, eu acho que ele é do ano passado. Eu esqueci, é incrível. Ele fala justamente sobre mulheres que sofreram violência moral, violência sexual dentro da empresa. E esqueci o nome. É alguma coisa. Mas ele é incrível. Eram 3 mulheres, então elas estavam em posições diferentes. Elas trabalhavam na Fox News. Então, uma já era a repórter principal, a outra mais antiga na empresa e a outra estava começando. E elas acabaram descobrindo que elas passaram por isso. E quando elas começaram a denunciar, porque ele era extremamente importante, ele comandava tudo, elas tinham medo de denunciar o que tinha acontecido com elas. E elas foram denunciar meio que sem querer por conta de uma denúncia. Aí foi bem interessante essa cena que ela tá lá dando o seu depoimento. E ela descobre que ela é a testemunha Y. Ela fica: peraí, existem outras? Eles falaram: existem muitas. E foi por causa de uma que resolveu falar: não, chega, ele precisa pagar pelos seus atos. Todas foram e falaram: agora chegou a hora, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, vamos fazer ele pagar pelo que ele fez. É muito bom o filme, que eu realmente não lembro o nome. Gabriele, o que a gente sempre proporciona e vê é que quando uma cria essa força, as outras começam a se unir. Mas sempre tem uma que tem que se sobressair
e fazer com que esse trabalho realmente venha à tona e possamos denunciar, e essa pessoa é denunciada publicamente, seja qualquer tipo de estupro, tanto por fraude, tanto por estupro mesmo, e lembrando que não é, ela é a vítima, e não vamos seguir o hashtag acabar com essa cultura de estupro. Sim. Né? Sim. Está entrando uma pessoa aqui que fez muito parte da minha adolescência, que eu amo de paixão e que eu só vejo assim, ele muito pouco, mas ele entrou aqui, eu não podia deixar de citar, que é Beto. Amo assim de paixão as coisas que ele faz, Gabriela. Se você tiver a oportunidade de vir aqui a Recife, eu utilizo muita coisa dele. Ele é uma pessoa assim maravilhosa, que é Beto Kellner. Ele produz roupas, camisas assim maravilhosa. Eu desfilei para a mãe dele já faz muito tempo, desfilei com ele também. Que legal! Ele é um doce de pessoa. De vez em quando eu vou em Porto, na loja dele, lá em Porto de Galinhas, que é maravilhosa. E me encontro muito com ele nas feiras, que tem aqui a FENEARTE. De vez em quando ele aparece, ele e o irmão Marcos. São dois doces de pessoa que amo de paixão. Beijo para vocês. Gente, ele tem uma loja assim maravilhosa, que é Gatos de Rua, que amo, amo, amo. Não gosto de ir lá, viu, Gabriela? Porque quando eu vou lá é um problema, mas quando ele está... Não aconselho a ninguém ir lá, porque se for, fica e leva. E se ele tiver atendido, não vá, por favor, não vá na Gato de Rua, porque é um problema. É sensacional as coisas dele, maravilhosa, Gabriele. Para quebrar, porque esse assunto é bem pesado. E Beto é um amor de pessoa. E assim, como você estava dizendo sobre esse assunto, é bem peculiar. É bem peculiar o estado de ser mulher por ser e simplesmente ser. Sim. Mulher. Os homens, eles simplesmente tiveram a sorte de nascer com o falo e da história patriarcal que o mundo sempre teve. Eles tiveram sorte e a gente tem que o quê? Ralar, falar, não, chega, tá na hora de mudar, a gente precisa mudar e a gente vai mudar. Eu conto com isso, com a nossa nova educação, com esse novo momento, esse novo normal que vem aí, sim, essa consciência e esse trabalho que precisamos fazer, cada formiguinha, eu, você, os outros psicólogos, as pessoas que estão na área da comunicação, em todos os momentos, cada um com seu trabalho de formiguinha, fazer essa diferença e acabar com essa cultura do estupro aqui, sim, no Brasil e no mundo. Gabriela, você tem agora 5 minutos para se despedir do público. O que você poderia nos presentear com esse momento? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de vir conversar aqui um pouquinho de um assunto tão sério, que a gente ainda está, né, no comecinho engatinhando, de conhecer, com certeza. E eu queria, né, falar, gente, a gente precisa se ajudar, sororidade, chega, tá? A gente chega, as leis precisam mudar, a gente precisa acertar lá em cima, lá no judiciário, lá quem comanda fala, ó, tá acontecendo, vamos rever as leis, né, e mudar. Chega, a gente precisa mudar. Obrigada, Gabriela, por esse momento. É Gabriele, por esse momento. Obrigado por tua responsabilidade de falar de um assunto tão delicado, falou com muita nobreza, nos citou exemplo. E, gente, vamos nos unir e acabar com essa história.
vamos continuar com essa nossa campanha da IBC. Hashtag não à cultura do estupro. Porque a culpa do estupro é do estuprador. É somente do estuprador. Nunca é da vítima. Obrigada, Gabriele. Boa noite. Imagina. Obrigada pelo convite. E que a gente possa se ver aqui em Recife, que eu te convido para partilhar excelentes momentos aqui. Muito obrigado. Abraço fraterno. Tchau. Tchau.